Bom dia, meus queridos irmãos e amigos. Que a paz e a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Você está assistindo ao devocional Pare e Pense da Igreja Presbiteriana do Brasil em Acopiara, Ceará. Este que vos fala é o pastor Kennedy e eu quero convidá-los a meditarmos rapidamente em Apocalipse, capítulo 2, versículo 4. Esse texto nos diz: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. O tema da nossa devocional hoje é Voltemos ao primeiro amor. O que é esse primeiro amor de que trata a carta à igreja de Éfeso, endereçada a ela pelo nosso Senhor e Salvador Jesus? Meus queridos irmãos, a igreja em Éfeso é uma igreja que nós temos muito conhecimento dela ao longo de toda a palavra de Deus. A igreja em Éfeso, nós, por exemplo, conhecemos a sua origem. Está registrada no livro de Atos dos Apóstolos e foi implantada pelo apóstolo Paulo com demais companheiros de ministério. Nós sabemos como essa igreja teve que lidar com falsos mestres e falsos profetas que ali se chegaram quando Timóteo pastoreava essa igreja. Paulo escreve uma carta a Timóteo enquanto pastor dessa igreja e o orienta a que seja zeloso com a sã doutrina para proteger a igreja das más influências teológicas que a cercavam. Nós temos uma belíssima carta escrita por Paulo à igreja em Éfeso, onde Paulo fala da obra da graça de Deus na vida daqueles irmãos e os desafia a um comportamento condizente com essa obra da graça de Deus. E temos ainda este texto maravilhoso, que é o livro de Apocalipse, com uma carta endereçada a Éfeso pelo nosso Senhor Jesus, escrita pelo apóstolo João. Nessa carta, o Senhor Jesus destaca várias virtudes da igreja de Éfeso. E essas grandes virtudes envolvem o seu tremendo zelo doutrinário, a sua preocupação com a sã doutrina e, de fato, aquela igreja conseguiu viver uma vida piedosa, centrada nas Escrituras, firme em suas convicções doutrinárias. Porém, o Senhor Jesus diz que aquela igreja estava cometendo o pecado de ter abandonado o seu primeiro amor. Era uma igreja cheia de doutrina, mas era uma igreja que estava amando pouco ao nosso Senhor. Havia abandonado o seu primeiro amor. A pergunta é: o que vem a ser este primeiro amor? O versículo seguinte, que é o versículo 5, nos dá um forte indicativo do que seja esse primeiro amor. Jesus diz 3 coisas importantes no verso 5. Primeira delas, lembra-te, pois, de onde caíste. A segunda, arrepende-te. E a terceira, volta. Volta a quê? Volta à prática das primeiras obras. Significa que se Jesus está dizendo no verso 4 que aquela igreja abandonou o primeiro amor, deixou de praticar o primeiro amor, e no versículo de número 5, Jesus diz que ela volte à prática das primeiras obras, nós só podemos interpretar, só podemos entender que o primeiro amor era a prática das primeiras obras na vida daquela igreja. E aí nós perguntamos, quais eram as primeiras obras da vida daquela igreja? Quais eram essas primeiras obras que denunciavam amor a Deus pela prática delas, que evidenciavam amor a Deus pela prática delas? Se nós meditarmos bem, cada um de nós, como cristãos, tivemos um início em nossa fé. E se você puxar pela sua memória, com algumas variações, todos nós tínhamos as mesmas práticas cristãs no início da nossa fé. Nós costumávamos ser fervorosos em pelo menos 3 práticas. Todo início de fé, todo novo convertido
todo cristão que experimenta a graça de Deus, acontecem 3 inclinações poderosas no coração dele. A primeira inclinação é pelo culto, pelo templo. Um recém-convertido, nos primeiros anos de sua fé, tem um amor ardente por estar na igreja. Não gosta de perder qualquer culto que seja. Não suporta a ideia de que esteja tendo culto de oração e não possa ir. Esteja tendo seu culto de doutrina e ali não esteja. Esteja no domingo e não possa ir. Quando um recém-convertido, ele falta algum culto, ele se sente muito triste, porque a alegria que toma conta do seu coração o leva a amar estar na igreja e a não querer perder absolutamente nada. Dentre as práticas dos nossos primeiros anos de fé está o ardente desejo de se encontrar na igreja com os demais membros. A segunda prática, bem intensa no início da fé, é a leitura constante e piedosa da palavra de Deus. Todo recém-convertido, quando sabe ler, ele deseja ler bastante a palavra de Deus. Ele fica ansioso para chegar em sua casa, do seu trabalho ou da sua escola e reservar ali um tempo com a Bíblia. Ele busca a palavra de Deus cedo quando acorda. Medita nela alguns minutos, algumas horas antes de dormir. Ele medita na Escritura de dia e de noite. Os primeiros anos da nossa fé são marcados por muita leitura da palavra de Deus. E a terceira coisa, os primeiros anos da nossa fé são marcados por muita oração. O recém-convertido ora bastante. Ele busca intensamente a Deus. Ele consulta a vontade de Deus. Ele chora na presença de Deus. Ele quer estar em profunda comunhão com Deus. Ora, ele não faz isso porque sejam normas de sua igreja, mas porque o seu amor pelo Senhor está tão intenso em seu coração, que ele quer ler muito a palavra para ouvir o que Deus tem a dizer. Ele quer orar para dizer a Deus como está, embora saiba que Deus conhece todas as coisas. Ele quer estar com a nova família da fé. Talvez você tenha caído no pecado que os irmãos da igreja de Éfeso caíram. Talvez hoje você saiba mais sobre Deus. Talvez hoje você seja mais firme em suas convicções doutrinárias. Mas se porventura, você que me assiste, abandonou o seu primeiro amor, o apelo a você nessa manhã é que você lembre-se de onde foi que você caiu. Traga à memória em que época, em que momento você se distanciou das práticas devocionais de outrora. Arrependa-se de estar vivendo uma vida cristã fria, insalubre, sem prazer nas coisas de Deus. E volte à prática das primeiras obras. Ore a Deus e volte a ler as Escrituras. E tão logo possa, volte a congregar. E enquanto você não pode congregar, não despreze a mensagem que Deus disponibiliza para você todos os dias, através dos seus pastores, através de irmãos queridos, através de vídeos como este. Tenha prazer em ouvir o que Deus tem a te ensinar. E Jesus traz um forte alerta a Éfeso. Ele diz: se você não fizer isso, moverei do seu lugar o seu candeeiro. Os candeeiros são a figura de linguagem que simboliza as igrejas. O Senhor diz que se Éfeso continuar fria em sua comunhão com o Senhor a moveria daquele lugar. Existem lugares onde outrora houve uma igreja forte,
e que hoje não há sombra de que o Evangelho esteve ali. Porque aquela geração forte no início descuidou-se e no final foi uma geração distante de Deus. Deus te diz isso nessa manhã, meu querido, porque Ele te ama. E eu vou usar uma figura que eu já usei em alguns momentos. Talvez Deus esteja sentindo saudades de você. Talvez Deus sinta falta daquela comunhão de antes. E Deus te chama hoje, nesse momento, a se arrepender e se voltar para Ele. Que Deus aplique ao seu coração a devocional de hoje. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, agradecemos a Ti por nos desafiar por meio da Tua palavra. Que cada um de nós se recorde de onde caiu, se arrependa e volte ao primeiro amor. Volte à prática das primeiras obras, para que possamos ser instrumentos de continuidade da Tua obra na nossa cidade, na nossa vida, para que o nosso lar seja uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde e te proteja. E até amanhã, no vídeo de amanhã, se Deus quiser. Um abraço.